Daqui a pouco o Márcio Fernandes, o nosso agroman, ele vai explicar melhor para a gente como que ficam as tratativas entre Brasil e Estados Unidos agora com um novo presidente, com o Joe Biden, para a gente entender melhor como que devem ficar as exportações, as negociações futuras. Antes do Márcio Fernandes, vamos acionar agora a Lívia Lopes, ela que é professora da George Washington University. Ela está ao vivo com a gente aqui no Bora Brasil, acompanhou, é claro, o discurso do Joe Biden e entenderemos muito bem nessa entrevista com a Lívia, que faremos agora com a Lívia, todos os pontos importantes que deveremos colocar, que o Brasil deve colocar nas negociações também aos Estados Unidos, junto aos Estados Unidos, e para a gente saber direitinho como que deve ficar a política internacional agora com o Biden assumindo a maior potência do planeta, que é sim os Estados Unidos. Lívia, muito boa tarde, viu? Seja bem-vinda aqui ao Bora Brasil, obrigado por nos atender. Tá tudo bem por aí, Lívia? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores. Muito obrigada por me receberem. Tudo bem, mas a atmosfera, né, o clima na cidade nas últimas semanas tem estado muito diferente. Na verdade, nos últimos 4 anos, as coisas têm estado diferente, num estado de anormalidade, e especialmente após as eleições, pré-eleições, durante eleições, e todo esse processo de contestação, todas essas guerras judiciais que foram travadas, esse discurso de desinformação, tudo isso fez a temperatura se elevar bastante, como a gente tem acompanhado, o que culminou no ataque ao Congresso americano na última quarta-feira do dia 6. E agora, como você estava destacando, Joel, um discurso do novo presidente Joe Biden, do presidente eleito, um discurso de pacificação, um discurso de união do país e principalmente um discurso olhando para frente. Ele fala algumas vezes, repete algumas vezes que o objetivo é esse, resolver os problemas que estão assolando o país nesse momento. Então, a própria presença de políticos republicanos, o vice-presidente Mike Pence, a presença do líder da maioria no Senado, da maioria republicana, ainda a maioria, o Mitch McConnell, o líder da minoria republicana na Câmara, também presente, tudo isso numa demonstração de que republicanos e democratas estão unidos pela democracia, o que é extremamente importante e simbólico depois, né, desses 4 anos extremamente divisivos e incendiários, e nesse momento de crise descontrolada da pandemia, com mais de 400 mil mortos. O que muda para o Brasil? Só uma questão. É claro que nós vamos destrinchar alguns pontos importantes e mais claros, mas de forma ampla, o que muda para o Brasil com o Joe Biden assumindo? Isso aí. Bom, o que muda para o Brasil num primeiro momento é que o país precisa alterar a sua postura em relação aos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro endossou o discurso de fraude do presidente Trump durante toda essa contestação do processo eleitoral, inclusive durante, por ocasião do ataque, né, da invasão ao Congresso. O presidente Jair Bolsonaro continuou repetindo que houve fraude, pessoas mortas votando, então tinha havido fraude, que realmente os americanos teriam motivos para se insurgirem, né, contra o resultado das eleições e contestarem. Então, além dele ter sido o último líder, né, o último líder do G20 a cumprimentar o presidente eleito, ele só foi fazer isso em dezembro, demorou 38 dias para cumprimentar o presidente Joe Biden, lembrando que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro, né, do Brasil, além de uma longa tradição de relações bilaterais. A gente tem a relação econômica muito forte, né, a relação comercial muito importante com os Estados Unidos, então a gente não poderia ter adotado uma postura como essa em relação aos Estados Unidos, porque até então o governo Bolsonaro vinha adotando um alinhamento automático ao presidente Trump, não era necessariamente aos Estados Unidos, nem ao Partido Republicano, nem à direita americana, era ao presidente Donald Trump. Agora sai, né, esse aliado ideológico, esse
colega, amigo ideológico do presidente Jair Bolsonaro, fica um vácuo. E lembrando também que houve ataques do presidente Bolsonaro contra o Joe Biden, além dessa demora no reconhecimento da vitória nas eleições, né, no procedimento democrático americano. O Brasil silenciou por muito tempo esse reconhecimento e houve ataques à questão da Amazônia, quando Biden mencionou a agenda ambiental, com certeza vai ser um ponto controvertido entre Brasil e Estados Unidos, na agenda, né, Brasil e Estados Unidos, essa questão climática, entre diversas outras questões, a própria questão da ciência, da pandemia. Então, o que muda para o Brasil nesse momento é um pouco paralelo do que está acontecendo com a China, né? O Brasil vai ter que alinhar a sua interação diplomática e institucional com os Estados Unidos para que possa cooperar. O Brasil não pode viver sem os Estados Unidos. Os Estados Unidos são extremamente importantes para o Brasil. O Brasil não é prioridade para os Estados Unidos, mas com certeza os Estados Unidos são uma prioridade para o Brasil. Então, o que muda nesse momento é isso. Se espera que a equipe do Biden, a administração do Joe Biden, tenha todo esse cuidado para lidar com o governo Bolsonaro, porque eles sabem, né, o caminho que está pela frente, que é um caminho difícil, tortuoso. Então, se espera também da parte deles que sejam firmes na condução da agenda, de todas as questões necessárias nessa relação bilateral, mas que eles saibam lidar e saibam por onde construir os canais de diálogo. Mas, enfim, nesse momento, o que muda para o Brasil é isso. Vai ser necessário um realinhamento da estratégia frente aos Estados Unidos. Agora, Lívia, é inevitável que a gente questione também, já que você falou do ex-presidente Donald Trump, ele fez um discurso hoje bem menos inflamado também, né, num tom de voz mais sereno, até com um aspecto mais sorridente, uma cara um pouco mais leve, mas quando terminou o discurso dele, pouco tempo depois de ter deixado a Casa Branca, ele falou que em breve estará de volta. De alguma maneira, a gente deve se encontrar, dando a entender que pode estar aí abrindo um caminho para uma carreira política. Como é que você enxerga esse discurso dele e de que maneira que Trump pode continuar tendo influência na política dos Estados Unidos, inclusive na política externa? Isso, é bem verdade. O discurso foi muito mais moderado hoje, diferente do discurso divisivo que ele vinha adotando, né? Daquela retórica carregada. Na verdade, desde os acontecimentos do 6 de janeiro, o Trump vinha amenizando, né, o seu discurso, ficou um tempo sumido também com a suspensão das suas contas nas redes sociais. Acabou que os ânimos, né, se apaziguaram, inclusive por parte do Trump, e o discurso hoje foi num tom moderado, mas lembrando que ele sequer citou o nome do presidente Joe Biden. Então, essa posse, né, a gente está vendo uma série de quebra de protocolos, que é por motivos sanitários, que é por motivos da anormalidade institucional que o país está atravessando. Então, ele não cumprimentou, ele apenas desejou sorte ao país e à nova administração, mas ele, em momento nenhum, nem nesse discurso, nem em nenhum outro, mencionou o nome do presidente Joe Biden, sequer ficou para cumprimentar e para passar o bastão na cerimônia de posse que a gente estava assistindo agora lá no Capitólio. E sim, ele mencionou o seu interesse de permanecer na política. Ele falou, voltaremos de um jeito ou de outro. Muito se discute, né? Muito se cogita se ele tem a intenção de criar o seu próprio partido político. Lembrando que o sistema americano é bipartidário, então é muito difícil para um terceiro partido ascender e poder disputar, né, em grau de igualdade os cargos do alto escalão, do executivo e do próprio legislativo em âmbito federal, com o Partido Republicano e com o Partido Democrata. Há claramente uma ruptura no Partido Republicano, esse desgaste, né, que a gente foi observando ao longo dos anos do governo Trump, com todas as suas investidas equivocadas, as suas políticas públicas desastradas, e especialmente a condução da pandemia, com o resultado que a gente vê de 25 milhões de infectados, 400 mil vidas perdidas.
Então, há essa ruptura dentro do Partido Republicano, então a gente se pergunta, ele vai ter espaço para voltar em 2024 dentro do Partido Republicano? Também, especialmente depois do discurso de ontem do Mitch McConnell, que é o líder do Senado, que é republicano e foi apoiador do Trump até, anteriormente ao que aconteceu lá no Capitólio. Então, muito se pergunta se ele vai ter capital político para retornar, mas ele tem a base trumpista muito forte, né? Ele saiu com a menor aprovação durante todo o seu governo, ele saiu com uma aprovação popular muito baixa, mas ele tem aquela sua base, o núcleo dos seus apoiadores muito forte, que a gente imagina que vá segui-lo. Então, talvez ele tente capitalizar politicamente em cima deles. E esse é o caminho, né, Lívia? É o caminho. E falando em caminho, espero que o Brasil tenha essa habilidade para buscar o entendimento com o Biden, que está aberto ao entendimento. Ao que parece Você colocou estar. isso de forma bem clara, né? A gente tem que ter habilidade agora para não sofrer lá na frente. Olívia, muito obrigado, viu? Quero te agradecer imensamente por participar conosco aqui no Bora Brasil, esse momento tão importante para o mundo, viu? Um grande abraço, viu, Lívia? Obrigada. Um abraço, eu que agradeço. Até logo. Até mais. Falamos com a Lívia Lopes, ela que é professora da George Washington University.